Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, hoje o meu tema não é exatamente um tema jornalístico da semana, mas um tema de fundo sobre um certo problema, uma questão quase filosófica, eu diria, que incide em impasses do nosso mundo atual, né? E eu acho que ela tem a ver com a coincidência entre um que a gente pode chamar de um relativismo pós-moderno e a emergência das fake news pela via da tecnologia e das redes sociais. Então, deixa eu me explicar. Ao longo dos anos 80 e 90 e início dos 2000, digamos assim, toda uma teoria pós-moderna insistiu muito na ideia de que não existe uma verdade, né? É o chamado ataque às grandes metanarrativas modernas. Modernas no sentido da modernidade que vem desde o século XVIII, digamos assim, né? As bases da filosofia que incidiam em noções mais monolíticas de verdade, grandes sistemas, digamos, pode chegar até no marxismo, né? Na ideia de que toda a opressão vem da luta de classes. Tudo isso foi atacado pelo pensamento pós-moderno, que insistiu na ideia de que tudo é discurso, tudo são redes discursivas, e há como que uma espécie de microfísica do poder, citando aqui o Foucault, né? Quer dizer, as formas de dominação, elas são capilares na sociedade, elas penetram muitas esferas da vida e elas não se resumem a explicações em bloco. Então, essa estrutura relativista do pós-modernismo, ela foi muito progressista durante muito tempo, né? Ela abriu camadas de discussão dentro da sociologia, dentro da filosofia, dentro da discussão política, de maneira a mostrar que as redes discursivas são muito mais plurais do que as metanarrativas, as explicações blocadas, né, unívocas e etc. Por outro lado, esse sistema de pensamento, vamos lembrar que o pós-modernismo, o próprio nome mostra, ele é uma reação a uma coisa, né? Ele é um negativo nesse sentido, ele é um anti, e não a construção exatamente de um paradigma. Então era como que tentando desconstruir, desmontar os grandes sistemas a priorísticos de verdades, né? Apontando para o fato um tanto nihilista, mas também irônico, e essa é a chave do pós-modernismo, uma combinação de nihilismo e ironia, apontando para a ideia de que não existem verdades, né? De que tudo repousa num sistema muito relativo e conforme você discursa ou argumenta de uma forma ou de outra, você pode se convencer. Professor Wisnik, de que maneira esse conceito é trabalhado a partir da chegada das redes sociais? A chegada das redes sociais e das manipulações com as fake news surfou em cima dessa onda, né? Digamos, surfou em cima de uma ideia de que as verdades tinham mesmo que ser destruídas, tinham mesmo que ser desconstruídas, porque as verdades encarnavam sistemas de poder. Quer dizer, essa crítica que era progressista num certo nível, de repente ela se viu desnudada porque ela serviu inteiramente essas formas de distorção e de vigilância e de manipulação, né? Então a gente se vê hoje diante de uma situação nova em que, de certa maneira, é preciso reconstituir verdades, né? Reconstituir certezas, lugar de paradigmas estáveis. Isso aparece na discussão, por exemplo, do multiculturalismo e do identitarismo, né, contra a ideia de universal, que seria uma ideia moderna, né? Mas o que é que acontece se a gente abandona o horizonte do universal, não é? Esse é um perigo muito grande. Então, essa é uma discussão teórica que eu queria propor para os ouvintes da Rádio USP essa semana, para que a gente pense um pouco mais sobre os valores que norteiam o nosso mundo. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo.
Professora Marília Fiorilo nos fala hoje do feitiço que virou contra o feiticeiro, pois foi Putin, com suas ameaças, que promoveu a OTAN, tirando-a da letargia. Professora? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. O presidente Putin acrescentou uma nota paradoxal ao seu currículo. Agora ele é Putin, o patrono da OTAN. Sim, porque a OTAN estava às moscas na gestão Trump, sem dinheiro, praticamente ignorada pelos seus Estados-membros, amíngua. Foi Putin que ressuscitou a OTAN, tirando-a do ostracismo quando decidiu ocupar a Ucrânia. Até então, a organização do Tratado do Atlântico Norte andava meio de lado, ameaçada de perder a substancial verba estadunidense e entrar em estado falimentar. Com a invasão da Ucrânia e o fato novo de uma ameaça real à invasão de outros países membros da União Europeia, esses países e os Estados Unidos injetaram vigor, recursos e confiança na OTAN. A brutal aventura de Putin tirou a OTAN de uma condição pré-coma e tornou-a o interlocutor dos interlocutores do chamado Ocidente. Para arrematar, agora Finlândia e Suécia, países que eram neutros, anunciaram sua intenção de participar da organização. A adesão completa só se dará no fim do ano, provavelmente, mas fechou-se o cerco contra as expectativas expansionistas russas. O feitiço virou contra o feiticeiro. Para que o país seja aceito na OTAN, é necessária a ratificação unânime, isto é, dos seus 30 Estados-membros. Já estava praticamente certa, mas o presidente da Turquia, Erdogan, nos últimos dias ameaçou voltar atrás. A Turquia é um antigo membro da aliança desde 52, 3 anos após sua fundação. Mas não se deve considerar a hesitação de Erdogan como um não peremptório. É apenas uma tentativa de barganha, pois o que ele realmente quer é um certo arranjo que lhe permita continuar a perseguir os curdos e extraditá-los, já que o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, não é persona não grata na aliança. Ankara também está descontente com uma antiga suspensão pela Suécia de envio de armas para a Turquia em 2019. Desde 2016, a Turquia controla parte do norte da Síria, onde estão os curdos. Ela também vê com maus olhos a decisão de Washington de cessar o programa de envio de jatos e mísseis para os turcos, que passaram a comprar equivalentes há 2 anos da Rússia. Acusa os Estados Unidos de clandestinamente apoiar os curdos, inimigos de outro inimigo norte-americano, a Síria. Mas esses detalhes são apenas uma oportunidade colocada à mesa. Muito mais reclamações que verdadeiras objeções, e provavelmente se acomodarão. Sendo tradicionalmente fiel à OTAN, não será a Turquia quem impedirá a expansão da aliança e muito menos a adesão da Finlândia e a Suécia. A semi-morta OTAN de 3 anos atrás ressurgiu como uma fênix poderosa e revigorada, graças, quem diria, às brutais ameaças do padrinho Putin, que queria exatamente o contrário. Professora Marília Fiorilo conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
Professor, casos de AVC têm aumentado entre jovens? Embora a maior parte dos casos de acidente vascular cerebral aconteça no idoso, até 1/4 dos casos de AVC acontecem em pessoas abaixo de 65 anos. Nos últimos dias, a modelo Hailey Bieber, de 25 anos, esposa do cantor Justin Bieber, teve um quadro de acidente vascular cerebral e isso despertou muito a curiosidade das pessoas sobre a ocorrência de AVC em jovens. De fato, estudos epidemiológicos recentes realizados no Brasil têm mostrado um aumento de casos de acidente vascular cerebral, pelo menos proporcionalmente, entre jovens, né? E um estudo recente publicado na revista Stroke, pela American Heart Association, identificou que mulheres com 35 anos ou menos eram 44% mais propensas a ter um AVC isquêmico do que homens. Qual a explicação para isso? Uma possível explicação para esse aumento de casos de AVC entre jovens é o aumento da prevalência de fatores de risco cardiovasculares clássicos nessa população. Então, nós estamos observando um aumento da obesidade, da dislipidemia, de diabetes e hipertensão descontrolada entre pacientes abaixo de 40 anos, né, decorrentes de uma alimentação inadequada, com excesso de gordura e de sal, e do sedentarismo, né, a falta da prática de exercícios regulares. Já entre mulheres jovens, é preciso destacar a associação do uso de anticoncepcional oral com a enxaqueca com aura e tabagismo, que essa combinação certamente pode aumentar o risco de AVC em mulheres jovens, né? Um outro aspecto que preciso destacar é o uso de drogas simpatomiméticas, né, como a cocaína, o crack, além de abuso de anfetaminas, drogas para emagrecer, né, esses chás que têm conteúdo termogênicos, né, são muitas vezes tem substâncias que são vasoativas, que levam ao aumento da pressão arterial, e isso pode estar relacionado ao maior risco de AVC nessa população. Então, nesse contexto, é sempre importante ressaltar que o acidente vascular cerebral pode ser evitado, até 90% dos casos podem ser evitados com o controle adequado desses fatores de risco, né? Com o controle da pressão arterial, da diabetes, do colesterol, parando de fumar, fazendo exercícios regularmente e se alimentando de forma adequada, de forma saudável. Acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Vi que hoje temos um lançamento, Grafias no Cotidiano. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje eu gostaria de apresentar um livro muito original, que acaba de sair pela editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em parceria com a editora da Universidade Federal Fluminense. Eu me refiro a Grafias do Cotidiano, Escrita e Sociedade na História, séculos XVI a XX. Castilho Gomes é um autor espanhol, professor da prestigiosa Universidade de Alcalá de Henares e que há muitos anos mantém um diálogo intenso e profícuo com pesquisadores brasileiros. Publicou, em 14, livros e leituras na Espanha do século de ouro, pela Atelier Editorial. Mas este livro é diferente, tanto pelo arco temporal que ele abarca, quanto pelas múltiplas geografias e escritas sobre as quais o autor se debruça. O primeiro capítulo aborda questões metodológicas sobre a história da escrita, capítulo essencial, eu diria, justamente porque se trata de um aspecto ainda pouco explorado em nosso país. Eu digo isso do ponto de vista da história social e das práticas culturais, não exatamente da pedagogia. Ainda precisamos considerar que Castilho Gomes é herdeiro do grande especialista italiano Armando Petrucci. O segundo capítulo se volta para a escrita e as pessoas comuns, no qual o autor problematiza não apenas as formas de expressão, mas também os arquivos disponíveis. Em Espelhos de Tinta, são muitos os objetos de escrita explorados,
Porém, o que mais me chamou a atenção foi justamente a questão epistolar. Até quando escreveremos cartas à mão? Elas ainda são lidas? Em Letras Aprisionadas, o autor apresenta um belíssimo estudo sobre a função política das lápides erguidas em memória daqueles que se sacrificaram pela República durante a ditadura franquista. Finalmente, no capítulo dedicado à escrita nos muros, somos conduzidos a práticas que remontam desde a antiguidade, embora o autor as revisite a partir dos vestígios deixados na Europa moderna. Da escrita mural às artes grafite contemporâneas, os jovens deixam uma lição. Alguém pode dizer que mural suja? Quem tem dinheiro, coloca outdoors. Professora, esta é a primeira vez que um trabalho sobre a história da escrita é apresentado aqui na nossa coluna. Eu imagino que no futuro breve não será possível nos conhecermos a partir de nossos registros escritos, pois toda forma de comunicação é feita nos computadores. E isto é bastante preocupante, não é verdade? De fato, alguns registros poderão ser ligados a um passado ignoto, e é possível que eles se tornem cada vez mais raros. Mas não acredito que a escrita, qualquer que seja o seu suporte, a sua função ou a sua forma de expressão, desapareça. Um bilhete, um desenho, anotações durante uma reunião, rabiscos. Dificilmente alguém escreve um cartão ou uma carta de amor digitando texto no computador. Os suportes são muitos, assim como as estratégias de expressão. E como lembra o autor, à luz de uma fonte histórica, paredes sem palavras, povo calado. É isso aí. Até a nossa próxima coluna. Obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. O sarampo voltou e a razão disso é a queda na vacinação. Há uma explicação possível para esse comportamento, professor? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. E hoje eu vou pedir licença a vocês para falar sobre o meio ambiente social e cultural que hoje está vigindo no mundo, inclusive no Brasil, e que pode determinar o maior risco de adoecimento. Falo isso à luz do ressurgimento do sarampo em nosso meio. Somente no estado de São Paulo nós tivemos 25 casos confirmados e outros seguramente virão. O mesmo está acontecendo em outras partes do Brasil. A razão para isso, a queda da taxa de vacinação. No estado de São Paulo, estima-se que 75% das crianças somente tinham recebido as 2 doses da vacina tríplice que contém a proteção e o vírus do sarampo. E isso não é fácil de entender, porque o sarampo, só para a gente rememorar, ele não é somente uma febre alta com algumas lesões de pele. O sarampo é uma doença sistêmica, o vírus vai para diferentes órgãos, ele afeta gravemente o pulmão, provocando uma lesão, uma infecção por dentro das células que revestem os nossos órgãos, e isso predispõe não somente à lesão direta, como também superinfecção bacteriana. Ele vai para diferentes glândulas do nosso corpo, ele vai para o fígado, ele provoca lesões nas glândulas salivares e, infelizmente, em alguns casos, ele provoca uma encefalite que pode levar a sequelas graves. Portanto, o sarampo era uma das causas principais da mortalidade na primeira infância e foi vencida junto com a rubéola, junto com a cachumba. Essas vacinas permitiram que a mortalidade infantil caísse bastante. E como a gente não vê mais sarampo, as pessoas se sentem protegidas e talvez não queiram tomar a vacina. Mas não é só isso. Houve um desaparelhamento progressivo em nosso país do sistema de vacinação, do Sistema Nacional de Imunizações.
que também foi muito sobrecarregado nos últimos anos pela pandemia da Covid-19. Mas essa tendência já ocorria no Brasil bem antes da pandemia ocorrer. Professor, qual é a razão para essa resistência às vacinas? A questão disso é o ambiente antivacinal que se criou no mundo. Sempre houve uma certa resistência das medidas de proteção à saúde pública num diálogo com a preservação das liberdades individuais. No início do sanitarismo, houve medidas muito autoritárias. Se criou isolamento para indivíduos com hanseníase, a própria peste bubônica, que se criavam lazaretos com isolamento, com emparedamento das famílias, e vamos lembrar da revolta da vacina no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro. Mas, com o tempo, esse equilíbrio foi sendo entre liberdade individual e o benefício comum, foi se aprimorando, até que surge um artigo muito ruim, publicado na revista Lancet em 1999, por um pesquisador chamado Wakefield. Ele e mais 12 colaboradores escreveram um artigo que não parava em pé, dizendo que a vacinação com a vacina tríplice da infância estava associada a maior maior risco de autismo, porque o estabilizante dessas vacinas era um componente mercurial. Foram feitos estudos posteriores que não demonstraram nada disso, e lentamente cada um dos autores foi retirando o seu nome, até que em 2010 a revista Lancet faz a retração desse artigo e considera como de má ciência. Mas aí o estrago já estava feito. É como se fosse uma outra pandemia, a pandemia da ignorância. E para essa não tem outra vacina, não sei informação como nós estamos colocando agora. Vacinem seus filhos e vamos lutar para que o Sistema Nacional de Imunizações recupere a sua força e sua eficiência. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, o senhor foi participar de um seminário na Universidade de Guadalajara e deve ter muito para compartilhar com os nossos ouvintes. Isso mesmo, Leila. Estive mais uma vez no México, da última vez foi em 2014, quando eu só estive na capital, na capital federal, a cidade do México, para compromissos também acadêmicos no Colégio do México, que é uma estrutura acadêmica independente quase de estudos avançados, em ciências sociais. E também visitando alguns museus e lugares históricos desta capital. Dessa vez eu fui convidado pela Universidade de Guadalajara, mais especificamente pelo Centro de Estudos Avançados, CALAS, do qual eu faço parte do comitê científico. Então, depois de muito tempo, devido à pandemia, essa reunião era para ter sido feita já no período pandêmico, mas aconteceu a reunião e também participei de um seminário nas novas instalações desse Centro de Estudos Avançados, dando assim a oportunidade de eu mais uma vez não só retornar ao México, mas estender esse meu interesse, esses meus estudos em relação à presença do museu, em particular na estrutura cultural de grandes cidades em específico, Então, o que eu posso dizer e compartilhar com vocês, ouvintes, é que México é fascinante e essa cidade do México que parece tanto com São Paulo e tem várias características, que se assemelham com a nossa capital do estado, mas também há muitas diferenças. Então, compartilharei com vocês aí um pouco dessas minhas impressões. O que o senhor destacaria nesse deslocamento depois de 2 anos de confinamento?
Enfatizo também a importância da convivialidade, né, desse estar juntos, do convívio, então, com outras pessoas, outras realidades, outras histórias, né? E da importância do presencial e do deslocamento. Então, o fato de sair do Brasil e ir para um outro país e ter essa experiência, né, no espaço-tempo, né, no tempo presente, é fundamental. Vivemos nos últimos 2 anos, né, muito mais na virtualidade do que no espaço físico, né? E uma experiência como essa, principalmente num país latino-americano com características tão peculiares como o México, demonstra essa importância do convívio e da presença. E assim sendo, o que eu queria rapidamente dizer sobre principalmente a Cidade do México é que ela é um palimpsesto, no sentido mesmo de ser formada por várias camadas e essas camadas o tempo inteiro transformarem essa noção da experiência nesse lugar, né? É uma cidade que tem água por debaixo, ela foi ocupando, assim como no Rio de Janeiro, essa grande lagoa, né? E foi aterrando, então, mas ela é uma cidade flutuante, de certa maneira, né? Mas com uma história presente o tempo inteiro, né? Como o Templo Maior no centro da cidade, do lado da catedral, né? Uma estrutura que foi sublimada pela arquitetura colonial espanhola, né? Então, essa experiência também de uma cidade contemporânea, com seus problemas, com seus fluxos, né? Faz dessa experiência da Cidade do México algo extremamente singular e poderoso. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.